que é questão das empresas registradas em uma lista suja. Vamos aqui esclarecer para a nossa audiência qual é o ministério e quais são os motivos para as empresas serem listadas nesse cadastro. Isso, Douglas, a cada 2 anos, melhor dizendo, 2 vezes por ano, o Ministério do Trabalho e do Emprego ele faz uma atualização nessas empresas, né, que acabam utilizando de uma mão de obra que pode ser considerada como análoga à escravidão. Pessoas que estão ali trabalhando sem ter as devidas condições de trabalho, recebendo uma remuneração baixíssima, e tudo isso se encaixa, então, num trabalho que é como se fosse um trabalho escravo, né? Uma escravidão dos tempos modernos. E a última atualização feita pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, ela relatou que aqui no Piauí são 32 empresas que estão nesta lista suja do trabalho. Em um universo que em todo o Brasil são 745 empresas, né? São 745 registros que foram feitas, e sendo que 32 dessas empresas ficam aqui no Piauí. E nessa última atualização, que foi feita agora no início de 2025, foram incluídas mais 5 empresas aqui no nosso estado. Ou seja, a gente tinha um número que agora aumentou para esses 32 com essa adição dessas 5 novas empresas que foram incluídas na lista suja do trabalho análogo à escravidão. É importante pontuar que essas empresas elas estão lá nesta lista suja porque elas foram alvo de fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego. Os fiscais foram até os locais onde essas empresas atuam. Por lá, conseguiram observar o tipo de trabalho que essas pessoas estavam fazendo, sem condições, muitas vezes sem local para uma moradia adequada, sem uma alimentação adequada, muitas vezes até mesmo sem ter o acesso fácil à água, que é o mínimo que a gente pode esperar. Então, tudo isso acaba apontando que essas empresas sejam incluídas dentro desse cadastro de listas sujas e, obviamente, não fica só por isso, né? Essas empresas, por estarem nesse cadastro, elas pedem diversos benefícios financeiros, créditos financeiros em instituições e, além do que, obviamente, os responsáveis por essas empresas também respondem judicialmente, enfim, respondem ações de maneira geral devido a não dar as suas devidas condições de trabalho aí para esses trabalhadores. Aqui no Piauí, Douglas, a gente vê essas empresas, elas normalmente elas atuam tanto na extração de cana-de-açúcar, de carvão, também na extração do buriti, enfim. Algumas pedreiras também estão incluídas extrativismo, né? No extrativismo em geral, mas não só isso, também existem empresas, por exemplo, da construção civil, que, ou seja, é um tipo de trabalho escravo urbano, não só apenas no setor rural, como a gente vê mais vezes aqui no Piauí, mas existe também dentro do setor urbano. Vitor, obrigado pelas informações, pela participação. Bom fim de semana. Abraço, Douglas, e até segunda-feira. Até segunda. Só para completar essa questão, porque tem muita gente, né? Quando muitos empregadores que são flagrados nessas situações, dizem assim, não, mas os trabalhadores vieram porque quiseram. Traz as imagens aí, Fabrício, essas imagens que você colocou na participação do Vitor, as últimas, do trabalho análogo à escravidão. Olha, o trabalhador, ele vai, pode colocar o GC aí, ele vai, porque precisa. Entendeu? É porque precisa. Ninguém vai sair, por exemplo, do estado que mora e vai para o outro estado, distante, né? Sem lenço e sem documento. Muitas vezes você nem sabe, e não sabe mesmo, onde é que vai ficar, como vai ficar, o nome do empregador, a empresa que vai trabalhar, o local. Porque precisa, a família passa necessidade, você passa necessidade, você tem filho, e você vai. E aí você chega numa situação como essa e é submetido a um ambiente de degradação social, um ambiente realmente hostil. Você dorme muito mal, come muito mal, né? Bebe água poluída, água que não é potável, trabalha de sol a sol, em péssimas condições, sem equipamento de segurança. E aí você tem que pagar pela comida, pagar para dormir, cobram lá. Muitas vezes, nesses locais de trabalho, tem uma mercearia.
Tem um capataz lá que anota na mercearia lá o que, é que a pessoa tira, o que, é que a pessoa consome, né? O que paga lá para morar, a luz, paga tudo, você paga tudo. Você termina pagando para trabalhar. E aí quando você quer sair, você não sai. Por quê? Porque você está devendo. Você fica devendo. Você não sai porque está devendo. Agora eu queria saber se realmente essas empresas, além da multa, ficam impedidas de contratar com serviço público, tem outras penalidades do que só pagar multa. Que é muito pouco para o que elas fazem com esses trabalhadores humildes que buscam pão de cada dia.